A manchete é: presidente do Tribunal Superior Eleitoral interrompe o diálogo com o ministro da Defesa. Como você sabe, nesse momento, as Forças Armadas trabalham junto com Bolsonaro para minar a credibilidade do processo eleitoral no Brasil. É claro que, como sempre, a gente vai contextualizar a informação do dia. Só que dessa vez, vamos direto para isso aqui. O ministro da Defesa e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, não se falam mais. Trocam apenas ofícios. E de onde saiu essa informação? Saiu dessa reportagem do Estadão de 12 de julho de 2022. Militares preparam um programa próprio de fiscalização da eleição e provocam Tribunal Superior Eleitoral. Basicamente, o que você tem nesse momento é o Tribunal Superior Eleitoral finalmente dando um gelo, deixando no vácuo, dando de ombros para os militares que estão aí enchendo o saco para basicamente melar as eleições e manter Bolsonaro no poder. É claro que nada disso significa que a democracia brasileira esteja em segurança, que a eleição esteja garantida e que a ameaça golpista esteja superada. Não mesmo. Só que tem algumas novidades no desenvolvimento dessa história. Saca só. Militares pedem ao Tribunal Superior Eleitoral arquivos de eleições usadas por Bolsonaro em retórica de fraude. Pô, agora escancarou, né? O Ministério da Defesa, esse que está sendo ignorado pela Justiça Eleitoral, ele está pedindo informações das eleições de 2014 e 2018. Por que eles estão fazendo isso? Porque assim eles ajudam o Bolsonaro a levantar aquela tese de que houve fraude nessas duas eleições aí, 14 e 18. Estão ajudando na argumentação do presidente. Essa notícia de que as Forças Armadas requisitaram ao Tribunal Superior Eleitoral arquivos relacionados às eleições presidenciais de 2014 e 2018 revelam agora com muita clareza que o Ministério da Defesa escolheu um lado. Escolheu o lado do Bolsonaro e não, infelizmente, não o lado da Constituição brasileira. Esse ofício é assinado pelo ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, que tem sido o interlocutor dos militares junto à Justiça Eleitoral. Ele se autoproclamou interlocutor. E o Bolsonaro tem dito que o comandante supremo das Forças Armadas é ele. Então, as Forças Armadas estão agindo, quando se reportam ao TSE, sob o comando do presidente da República. E o Bolsonaro já demonstrou que ele não está interessado na verdade sobre as urnas. Ele já tem a verdade dele. E a verdade dele é a de que, havendo um resultado qualquer que não seja a sua vitória na eleição de outubro, esse resultado vai ser questionado. É como se o golpismo estivesse tentando se garantir de pelo menos duas formas. Uma ideia é evitar que a eleição aconteça. A gente já trouxe essa informação aqui. Tem integrantes do governo planejando lá uma bagunça aí, um caos para evitar que a eleição possa ser organizada. Aí, se a eleição acontece e Bolsonaro perde, ainda resta uma outra opção, que é questionar o resultado. Só que assim, os bolsonaristas já estão sendo convocados para fazer aí alguma coisa antes das eleições. Não preciso aqui dizer o que eu estou pensando, o que você está pensando. Você sabe o que está em jogo, você sabe como você deve se preparar, não para o novo Capitólio. Ninguém quer invadir nada, mas para nós sabemos que temos que fazer antes das eleições. Só para deixar claro, no plantão anterior que eu mencionei, a gente traz informações do Hélio Gaspari sobre membros do governo que estariam planejando aí instaurar o caos na véspera da eleição. Aí você gera instabilidade social, bagunça nas ruas e diz assim, puxa, que pena, nesse estado de coisas não poderemos organizar uma eleição, teremos de estender o mandato do Bolsonaro. Pois é, essa é a primeira ideia dos caras. Aí se falha, você ainda tem a ideia aí de questionar o resultado da eleição que aí sim teria sido realizado. Para isso, as Forças Armadas estão fechadas com o Bolsonaro, não adianta. O interesse dos caras é basicamente montar um processo de apuração da eleição paralelo. De volta para a reportagem do Estadão. A campanha à reeleição de Bolsonaro quer que as Forças Armadas promovam uma contagem de votos à margem da oficial, algo que os militares não haviam proposto originalmente.
O PL, sigla do presidente, vai realizar uma auditoria privada, como defendem os militares. O plano de fiscalização das Forças Armadas será dividido em 8 etapas, seguindo de perto todas as fases do processo eleitoral. Esses 8 momentos passam pela lacração das urnas, pelos testes de autenticidade e integridade e pela verificação da totalização dos votos, na qual a contagem é comparada com os boletins de urna impressos. Numa dessas etapas, os militares pretendem cobrar da Corte que os equipamentos sejam submetidos a testes. Resumo do que a gente leu ali. Fica parecendo que agora a Justiça Eleitoral é subordinada, tem que obedecer aos militares e, obviamente, não tem nada, absolutamente nada de constitucional nesse negócio. Aí o que resta ao Tribunal Superior Eleitoral? É corrigir seus erros e, por erros, entenda ter dado trela aos militares e passar a ser firme. Né? E nesse sentido a gente já viu aí o Edson Fachin, presidente do TSE, interrompendo o diálogo com o ministro da Defesa. E tem algumas falas do Fachin aí que vão nesse sentido. Quem trata de eleições são forças desarmadas. E, portanto, as eleições dizem respeito à população civil que de maneira livre e consciente escolhe seus representantes. Logo, diálogo sim, como disse, colaboração sim, como eu disse. Mas na Justiça Eleitoral, quem dá a palavra final é a Justiça Eleitoral. E assim será durante a minha presidência e estou seguro que isso prosseguirá na gestão também do ministro Alexandre de Moraes. A Justiça Eleitoral está aberta a ouvir, mas jamais estará aberta a se dobrar a quem quer que seja tomar as rédeas do processo eleitoral. E daí você já tira uma outra informação, né? É que o presidente do TSE, durante a eleição, vai ser o Alexandre de Moraes. É, aquele mesmo Alexandre de Moraes, aquele que o Bolsonaro ama. Esses berros são do 7 de setembro de 2021. Agora, tenta imaginar o que pode acontecer no 7 de setembro de 2022, na véspera de uma eleição, com o bolsonarismo nas ruas, dizendo que a eleição é fraudada e, pior, que a eleição é organizada pelo seu arqui-inimigo, o Alexandre de Moraes. E acrescenta aí mais um agravante, hein? É que daqui até lá, a gente vai ter as Forças Armadas choramingando dia sim, dia também, porque o Tribunal Superior Eleitoral não dá atenção, as forças se sentem desprestigiadas. A choradeira já começou, já está acontecendo. Eu e a Renata Agostini, a gente recebeu um documento assinado pelo ministro da Defesa e endereçado ao TSE. Afirmo que a todos não interessa concluir o pleito eleitoral sobre a sombra da desconfiança. Perfeito. Olha, esse documento, e é interessante que o ministro Paulo Sérgio resolveu ele mesmo fazer grifos em diversas partes, deixando muito claro onde ele gostaria de dar ênfase. E esses grifos revelam muito. Revelam basicamente um enorme descontentamento por parte das Forças Armadas, por parte do Ministério da Defesa, no que eles entendem que tem sido o tratamento dado pela Justiça Eleitoral pelo TSE. Viu aí, né? Como o presidente do TSE e o ministro da Defesa já não se falam mais, aí é tudo por cartinha magoada, né? E a pergunta que fica é a de sempre. É a pergunta que está no ar desde que o Brasil achou que era uma boa ideia eleger o Bolsonaro. Isso já é uma ameaça de golpe? Fabiola, é difícil dizer que não. Eu até olhei para o lado agora, porque é difícil dar qualquer resposta para você, pisando no mundo real, que diga que isso não é, pelo menos, um indício de que se busca, na verdade, construir, ou melhor, erodir, desconstruir qualquer confiança nas eleições. O dano já está feito. O que o Brasil tem pela frente não vai ser mole, não. O campo democrático vai ter que lutar para que a eleição seja realizada, aí para vencer essa eleição, depois para fazer valer seu resultado. Na melhor das hipóteses, o que a gente vai ter pela frente é um processo eleitoral super tumultuado, muita discussão. Não vai ser fácil se livrar do bolsonarismo, mas aí também, ninguém que entende do riscado jamais disse que seria. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.